No coração de Bruxelas, onde os corredores do poder ressoam com a história de décadas de negociações, uma votação recente marcou um ponto de inflexão que pode redefinir o futuro econômico do hemisfério ocidental. Após mais de um quarto de século de conversas, discordâncias profundas e negociações quase intermináveis, os países membros da União Europeia deram nesta sexta-feira um passo decisivo. Eles aprovaram a formação de um grande tratado de livre comércio com o Mercosul, o bloco econômico que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A notícia foi oficializada depois que a maioria qualificada dos Estados-membros, representando mais de 65% da população do bloco, confirmou o sinal verde em uma votação que simboliza décadas de esperas e debates acalorados. Para entender a dimensão desse movimento, é preciso voltar no tempo e perceber que esse acordo não nasceu de uma simples vontade política, mas de um processo tortuoso que remonta a quase 25 anos. As negociações começaram em meados dos anos 1990 e, ao longo dos anos, embates sobre tarifas, padrões sanitários e preocupações agrícolas adiaram repetidamente qualquer avanço concreto. Na última fase, ao longo de 2025, surgiram discussões intensas dentro da UE, inclusive reuniões de ministros da Agricultura para convencer países que hesitavam, como Itália e França, sobre os riscos e vantagens desse pacto comercial. A mídia de centro, ao cobrir a notícia, tende a duramente equilibrar otimismo e cautela. Veículos como a BBC destacaram que os Estados-membros confirmaram seu apoio formal ao acordo, abrindo o caminho para a assinatura oficial nas próximas semanas, mas também ressaltaram que o texto ainda dependerá da ratificação pelo Parlamento Europeu antes de se tornar plenamente efetivo. Essa linha editorial enfatiza a natureza histórica da aprovação e os potenciais ganhos econômicos que uma zona de livre comércio poderia gerar. Um mercado ampliado com reduções tarifárias e maior fluxo de exportações e importações entre continentes. Para os jornalistas de centro, o fato de o bloco ter conseguido uma maioria significativa após tantos anos de debate é uma demonstração do peso que o comércio internacional ainda carrega como ferramenta de crescimento e de cooperação. A narrativa na mídia de esquerda, por sua vez, tende a enfatizar aspectos sociais, econômicos e de desigualdade que poderiam emergir desse grande acordo. Enquanto celebram o fato de que um tratado tão amplo pode finalmente ver a luz do dia, o que alguns analistas progressistas chamam de vitória para um comércio mais aberto entre países que não pertencem ao eixo tradicional de poder global, há também ênfase crítica sobre os impactos potenciais nas comunidades locais. Jornais e publicações desse espectro discutem com profundidade como a eliminação de tarifas e a entrada de produtos agrícolas mais competitivos no mercado europeu podem colocar em risco pequenos produtores e agricultores, especialmente em países onde a estrutura econômica é mais vulnerável. A cobertura de esquerda frequentemente aponta que benefícios amplos a nível macroeconômico podem vir acompanhados de desvantagens tangíveis para grupos específicos, que podem ver suas culturas agrícolas sob pressão e suas economias locais afetadas por competidores estrangeiros com custos de produção mais baixos. Na outra ponta, a mídia de direita apresenta o acordo com um olhar mais pragmático e estratégico, muitas vezes destacando a urgência de fortalecer laços econômicos em um mundo de competição internacional acirrada. Para comentaristas conservadores e publicações desse viés, o pacto entre a UE e o Mercosul é mais do que uma simples redução de tarifas. É uma resposta às crescentes tensões comerciais com os Estados Unidos e à expansão econômica da China no cenário global. Essa linha editorial realça que, em um momento em que barreiras protecionistas ganham força em várias partes do mundo, a decisão europeia demonstra que blocos econômicos ainda veem na liberalização um caminho para resistir a mercados fechados e garantir acesso a matérias-primas, alimentos e produtos industrializados que sustentem sua competitividade no futuro. Diariamente, colunas e artigos ressaltam também que um acordo desse porte pode criar uma das maiores áreas de comércio do mundo, envolvendo centenas de milhões de consumidores, algo que nenhum dos lados pode ignorar se quiser se manter relevante no xadrez econômico global. Entretanto, mesmo essa visão mais favorável não ignora os desafios imediatos. A aprovação dos países membros da UE não significa que o acordo entre em vigor amanhã.
A formalização da assinatura prevista para meados de janeiro é apenas uma etapa. A ratificação pelo Parlamento Europeu e a posterior implementação das cláusulas acordadas podem levar meses ou anos, num processo que exige negociações adicionais sobre salvaguardas, regras sanitárias e mecanismos de proteção para setores sensíveis. Especialistas de todos os espectros concordam que, embora esse passo represente um avanço inédito, o acordo ainda terá que enfrentar resistências internas, inclusive de legisladores céticos e de grupos econômicos que exigem garantias adicionais antes de aceitar a liberalização plena. O efeito desse movimento de Bruxelas e dos países do Mercosul, no entanto, é inegável. Pela primeira vez em décadas, dois grandes blocos econômicos dão um sinal claro de que estão dispostos a superar velhas divergências em nome de uma integração mais profunda. Para o Mercosul, o acesso ampliado ao mercado europeu pode significar um salto considerável em exportações, investimentos e oportunidades de desenvolvimento, oferecendo uma alternativa à dependência de parceiros tradicionais. Para a UE, a redução de barreiras com um bloco de economias em desenvolvimento e a diversificação das relações comerciais representam uma forma de se posicionar com mais autonomia perante as pressões de grandes potências e das flutuações do mercado global. No fim, essa aprovação é mais que um marco burocrático. É o relato de uma longa saga de tensões e acordos, de interesses contrapostos e de negociações extensas que refletem a complexidade do mundo em que vivemos. Um mundo no qual o comércio ainda se mostra um dos poucos territórios em que cooperação e conflito dançam uma dança delicada, e onde a capacidade de encontrar terreno comum pode definir não apenas o futuro de economias inteiras, mas a própria forma como nações decidem se integrar ou se isolar.